Fala pessoal, aqui é o professor Robson, sou pedagogo, professor de História, pós-graduado em Arqueologia, História e Sociedade. Esse é o canal América Antes da América, onde a gente vai tratar da temática principalmente dos povos originários, dos povos nativos da América, suas culturas, sociedades complexas, civilizações, de norte a sul do nosso continente maravilhoso. Eu queria começar com vocês aqui com o tema civilização Caral, ou civilização Caral-Sup, né, por conta do vale do rio Sup, ou civilização Norte-Tico, porque fica na região de Norte-Tico, no Peru, e dependendo aí do especialista, a gente vai ter um nome diferente. É uma paixão minha, né, a civilização Caral, então eu queria apresentar uma aula aqui, uma mini aula, uma aula rápida, um resumo, na verdade. Não vou me aprofundar para não ficar aquela aula muito pesada, muito grande. E vamos falar da localização geográfica, onde está exatamente ali a civilização Caral, a civilização Norte-Tico, qual tipo de ciência, tecnologia que foi desenvolvida por essa cultura, né? É uma cultura única, ela é dividida em cidades que eram independentes, autônomas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E para a gente começar, vou explicar a capa aí dos nossos slides, né? Aqui na imagem maior a gente tem a pirâmide maior da cidade sagrada de Caral, que é o assentamento urbano, né, a cidade, o sítio arqueológico mais famoso aí da civilização Caral, e que foi também o mais estudado ali, que a gente tem uma escavação aí por décadas aí sistemática, apesar de ser bem recente. Ali nas outras imagens ali do outro lado a gente tem na parte de cima o anfiteatro, o edifício do anfiteatro, que também é na cidade sagrada de Caral, e abaixo a gente tem os murais, os famosos murais da cidade de Vichama, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Vamos falar primeiro da localização, né? O que é o Norte-Tico? O Norte-Tico é uma região do atual Peru, que fica ali numa região bastante árida, né? É um local ali muito seco, é um deserto costeiro, né? De um lado a gente tem o Oceano Pacífico, e do outro lado a gente tem ali o início das montanhas, a gente vai ter ali a Cordilheira dos Andes, tudo mais. O Norte-Tico tem mais ou menos uns 60 quilômetros ali do extremo norte até o extremo sul. A gente vai ter os 4 vales principais, que é o Vale de Uaura lá embaixo, o Vale de Supe acima, Pativilca e Fortaleza. Esses 4 vales vão ser estudados aí a afinco. A gente vai ter vários especialistas trabalhando nesses vales. A gente vai falar primeiro do Vale de Supe, tá? Que é talvez o vale... Talvez não, é o vale mais estudado aí dessa época, né? Que a gente vai tratar, desse período que a gente vai tratar, o contexto ali que a gente vai tratar aqui. A gente vai falar da especialista, da doutora Ruth Chad, que ela estuda principalmente o Vale do Supe ali, principalmente, porque existem outras regiões que ela estuda também. E é ali no Vale do Supe que a gente vai ter a cidade sagrada de Caral, que é o mais famoso, né, que a gente comentou agora há pouco. Então são 4 vales, mais ou menos uns 60 quilômetros, dezenas de assentamentos urbanos, de complexidade arquitetônica, monumentalidade, divisão de trabalho, etc. Por isso que vai ser chamado de civilização, por conta desses critérios, né, enfim. E a gente vai começar com o Vale de Supe. O Vale de Supe é estudado principalmente pela Ruth Chad. Bom, em que período que a gente vai ter o desenvolvimento dessa tal civilização Caral? Depende de qual especialista a gente for adotar aí para periodização, da história andina, história do Peru ali. Eu trouxe uma tabela aqui com 2 principais, que é o Lumbreiras, que é um arqueólogo, antropólogo muito importante ali da história do Peru, falecido recentemente, e o John Hall, que também é muito importante ali para os estudos arqueológicos ali na região. O Lumbreiras ele vai dizer que o período que Caral se desenvolve ali é chamado de arcaico tardio, que a gente vai ter ali à esquerda, né? Na tabela vai estar escrito arcaico superior, né? E o John Hall vai dizer que é o pré-cerâmico, porque seria um período onde não existia ainda a produção de cerâmica. Aí, depois de Caral,
dessa cultura. A gente vai ter os Chavin, a gente vai ter os Paracas, a gente vai ter os Nazca, a gente vai ter os Tiwanaku, a gente vai ter uma série de os Incas, né, que são bem famosos, que estão ali pro final, ali, antes da chegada dos europeus, que a gente vai ter o desenvolvimento da cerâmica. Então o John Hall ele vai dividir, vai periodizar a história andina, a história do Peru ali, como pré-cerâmico, e depois da produção da cerâmica ali ele vai começar com os horizontes dele, né? E aqui o Lumbreiras vai levar mais para o aspecto, para o critério de socioeconômico, né? Como se desenvolveu a sociedade, qual era o tipo de economia que, que, que era produzido ali como alimento, existia excedentes, enfim, a gente vai ter esse critério diferente para cada um. E a Ruth Chad, que é a que vai estudar o Vale do Sup principalmente a partir de 94, né? Que ela vai começar a escavar sistematicamente aquela região do Vale do Sup e vai encontrar dezenas de assentamentos urbanos ali. A Ruth Chad ela vai chamar esse período de formativo inicial. Por que ela vai chamar de formativo inicial? Porque o formativo significa formação da complexidade da civilização. Então, para ela, a cultura Caral formou uma civilização, então a gente deve chamar de formativo inicial e não de arcaico tardio ou de pré-cerâmico. Apesar de que esses termos, né, essas terminologias foram utilizadas pela Ruth Chad antes, depois ela começa a utilizar o formativo inicial. A Ruth Chad ela é do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Nacional Maior de São Marco, lá em Lima, e ela é demais. A Ruth Chad é maravilhosa. Bom, falando de Vale do Sup, então, vamos iniciar aqui a análise do Vale do Sup. Ruth Chad vai escavar aí dos dois lados do rio, né, dos dois lados do vale, margem esquerda e margem direita, e ela vai chamar essa zona aí de zona capital. São 8 assentamentos urbanos, 8 cidades, sendo a maior delas, com 66 hectares, a cidade sagrada de Caral, e a cidade sagrada de Caral vai ser considerada pela Ruth Chad como um centro, né, um centro até um centro social, religioso, econômico ali da região, muito importante, que vai ter ali Chupa Cigarro como uma extensão dela quase ali, porque é muito próximo, Mirai e Luriuace de um lado e do outro lado Pergoneu, Cerro Colorado, Alpacote e Lacta. A gente vai ter também a Era de Panda, a gente vai ter Áspero, a gente vai ter outros assentamentos que a Ruth Chad vai estudar. Mas esse mapa mostra a zona capital, que seria um dos assentamentos que estão ali muito próximos uns dos outros, e que havia ali uma relação muito forte, e que a cultura, a economia foi muito compartilhada entre eles aí. Não que os outros não participassem, óbvio que a gente vai ver a questão de Áspero, por exemplo, tem uma importância enorme na questão da alimentação da proteína levada para todo esse vale, né? Com as anchovetas, né? Os peixes que eram levados para lá e etc. A Cidade Sagrada de Caral. A Cidade Sagrada de Caral tem esse desenho urbano. Depois que ela foi toda escavada, toda não, né? Mas principalmente os edifícios, né? Os monumentos, ela tomou esse desenho urbano aí que a gente está vendo nesse esquema. E a gente tem duas principais pirâmides aí, a gente tem 7 grandes pirâmides, se eu não me engano, desculpe se eu estiver enganado, mas duas principais bem conhecidas aí, que é, primeiro, a pirâmide maior, que a gente viu lá na capa, que está do lado direito ali do mapa, do esquema, e a do lado esquerdo aqui, que também está na capa lá, que é o anfiteatro. São enormes, mais de 100 metros e altura 20 metros, 18 metros de altura, mais ou menos. Então a gente vê aí que era necessário, né, e fica bem óbvio, na verdade, é uma evidência muito concreta de que era necessário uma divisão do trabalho, uma organização do trabalho aí, para que uma sociedade possa construir edifícios dessa magnitude, né? Então esse é um ponto, né, no critério utilizado aí, critério às vezes até eurocentrista, né, do que é uma civilização, tá? Como é que a gente sabe dessa datação, que Caral é tão antiga, primeira civilização da América, por exemplo? Em 2001, o Jonathan Haas, do Field Museum, né, lá de Chicago, nos Estados Unidos, junto com a Winifred Creamer, que também é de uma universidade importante de Illinois,
eles se juntaram a Rothschild e os três decidiram fazer o trabalho de escavação junto e datação das fibras de plantas que eles encontraram na região. Uma das tecnologias que a civilização Caral desenvolveu foi as chamadas xícaras. As xícaras eram bolsas de tecido de planta, né, de fibras de planta, e dentro dessas bolsas eles colocavam pedras. Essas bolsas eram colocadas como recheio dentro dos muros dos edifícios piramidais, dos edifícios monumentais, para ajudar a manter os edifícios em pé quando aconteciam terremotos. A região ali de Norte Tico sofre muito com os terremotos, a atividade sísmica lá é muito forte. Então essa foi uma tecnologia utilizada pela cultura Caral, pela civilização Caral, para que os prédios tivessem uma tecnologia sismorresistente, para resistir aos terremotos que ocorriam com frequência na região, ocorrem ainda com frequência na região. Então, a partir dessas fibras, dessas xícaras, dessas bolsas, que foi a maior parte das amostras, né, que foram datadas por radiocarbono 14, chegou-se às datas para Caral de 2627 antes da Era Comum a 1937 antes da Era Comum. Em Áspero a gente tem de 3000 a 2400 antes da Era Comum. Então essas datações são datações muito antigas, né? E que colocam Caral, a civilização Caral, independente ali do assentamento, porque os assentamentos todos ali do formativo inicial, segundo o Rothschild, tem mais ou menos está dentro desse período. Então colocam esses assentamentos com monumentalidade arquitetônica, com organização social, com divisão do trabalho, etc. Entre outras tecnologias que foram criadas, música, etc. Coloca essa civilização como uma civilização que foi desenvolvida na mesma época que o Egito da Quarta Dinastia, que é o Egito das pirâmides de Giza, né? Ou até do fim da Terceira Dinastia, que é o Egito ali da pirâmide de Imhotep, de Djoser e Saqqara. Então nós temos aí na América, no nosso continente, uma civilização tão antiga quanto os antigos egípcios e alguns dos povos ali da Mesopotâmia, né? Então é bem importante a gente frisar isso, porque até um tempo atrás a gente não debatia isso, né? Então é importante. Esses assentamentos não são iguais. Caral é bem grande, Cidade Sagrada de Caral é bem grande, enquanto os outros são menores. Era de Panda ali também é bem grande, mas os outros vão ser menores do que eles dois. Só que eles têm, apesar de cada um ter o seu tamanho, a sua complexidade de construção, de desenho urbano, etc., eles vão ter características urbanas, arquitetônicas semelhantes em todos os assentamentos, que são os edifícios puros piramidais. Eles vão ser escalonados, então essa característica é semelhante em todos os locais ali do Vale do Sup e também nos outros vales, a gente vai ver também. As praças circulares rebaixadas são bem famosas, né? Complexos residenciais nesses assentamentos, ou seja, eram cidades, as pessoas viviam ali também, e que existiam casas melhores do que as outras. Existem casas mais simples, existem casas de elite, o que vai ser uma evidência muito grande de que existia uma organização social, uma separação social, né? A arquitetura monumental. A arquitetura monumental, o desenho urbano das cidades, como a gente viu agora, era muito semelhante, mas a arquitetura monumental que existe em todos os assentamentos foi encontrado lá em El Molino, por exemplo, que é um dos assentamentos ali do Vale do Sup, uma maquete, o que é evidência de que eles planejavam primeiro, faziam um projeto primeiro para depois colocar em prática, né, concretamente ali os edifícios monumentais da cidade, a organização urbana, né, da cidade. Isso é só em Molino, tá? Não existem outras maquetes, não foram encontradas ainda, pelo menos, outras maquetes, mas já é uma evidência de que provavelmente eles planejavam todo esse desenho urbano, todo esse desenho arquitetônico das cidades deles. Aqui nós temos mais ou menos aí como era a construção desses edifícios, a tecnologia utilizada. Era a tecnologia de quincha,
para os muros das casas e os muros das construções acima das pirâmides. Era de pedra, né, os muros das pirâmides principais. E dentro da quincha a gente tem os troncos de warango, que são árvores que é uma espécie que cresce e consegue resistir muito ali àquela região, que é desértica, né, que é muito seca. Eles colocavam os troncos, eles amarravam os troncos como base, depois passavam camadas de argila. Essas camadas de argila podiam ser coloridas. Eles costumavam pintar de branco, de cinza, de amarelo, às vezes vermelho. E aí, como eu falei anteriormente, eles tinham essas bolsas, né, que a gente vê ali na imagem da direita, né, na página 33, que são as bolsas chamadas xícaras, né? E aí elas eram colocadas como recheio nesses muros de contenção. Era colocado o recheinho ali de xícara ali por todas as plataformas. E aí nos terremotos elas ajudavam os prédios a resistir, para que os prédios não tombassem. Essa tecnologia funciona até hoje. A Rothschild convidou alguns arquitetos japoneses, especialistas no assunto, né? O Japão é um país que sofre muito com isso também. E eles ficaram maravilhados com essa tecnologia. Ela funciona até hoje como uma tecnologia mais barata, para construções mais baratas, para resistir a terremotos. Havia a divisão do trabalho. A divisão do trabalho vai ser mais ou menos como os incas faziam, né? Tem o Aine, a Minca, a Mita, né? O trabalho pelo grupo familiar ali, o trabalho por toda a cidade. A gente vai ter a elite, a gente vai ter o trabalhador especializado, a gente vai ter aquele que corta a pedra. Então, assim, isso é uma hipótese muito que tem muita evidência para isso, né? De que existia realmente essa divisão. A gente vai ter o agricultor, então a divisão do trabalho vai ser muito importante para essa sociedade aí. A gente percebe, inclusive, que mesmo longe do oceano, a gente vai ter uma troca muito grande de alimentos que vêm do oceano para o vale, alimentos que só podem ser cultivados no vale, que vão até o oceano, até os assentamentos perto do oceano. Então, essa divisão do trabalho e a existência de especialistas ali é bastante concreta. A agricultura era de irrigação, não era uma agricultura de irrigação com grandes canais, como a gente vê em outras sociedades de outros continentes, né? Como na Mesopotâmia e no Egito, mas era uma irrigação bem sustentável. Eles sabiam lidar com a água, eles manejavam a água muito bem. Os canais às vezes eram feitos subterrâneos para aproveitar a água do lençol freático. Então a gente vai ter vários tipos de alimentos. Alguns alimentos são, por exemplo, batata doce, a gente vai ter goiaba, a gente vai ter feijão, milho em alguns lugares a gente vai ter milho, né? O milho ainda não era esse alimento da importância que foi posteriormente, mas em alguns lugares vai haver milho. A gente vai ter, enfim, inúmeros tipos de alimentos. Os peixes que eram trazidos do oceano também, como as anchovas, mariscos, né? A gente vai ter uma grande gama de alimentos aí cultivados pelos caralinos, né? Pela civilização caral. E o intercâmbio de longa distância era muito forte, porque a gente vê, por exemplo, tipos de alimentos ou de conchas, né, espécies animais que vinham de muito longe do Equador, por exemplo, como espôndilos, que também existe no Peru, mas há alguns que foram encontrados ali nas escavações são de águas ali do litoral do Equador. A gente vai ter talvez uma ligação com a cultura chinchorro do atual Chile, divisa com o Peru ali, que por conta de um enterramento de uma criança em Caral. A gente vai ter, enfim, uma série de coisas que vem da selva, que não é próximo, você tem que atravessar os Andes para chegar até a selva. Tem algumas coisas que vêm dos Andes também, vários tipos de produtos que eram intercambiados ali, comercializados.
e que vinham de regiões, isso é cultura material mesmo, cultura arqueológica que tá ali, que foi encontrada ali. Então a gente vai ter penas de animais da selva, a gente vai ter iconografia de macacos que não viviam na região, entre outras coisas. O algodão de várias cores é muito famoso no Peru hoje, né? Quem vai ao Peru vai conhecer lá, o algodão peruano é muito famoso, e em Caral a gente já tem a evidência, em grande quantidade inclusive, de algodão de diversas cores, multicolor, né? E são cores naturais, né? Eles não eram tingidos com tinta nenhuma, etc. São cores naturais, eles eram cultivados e naturalmente eram de diversas cores. Aí nessa imagem a gente tem uma representação do comércio, né? De uma feira ali na cidade sagrada de Caral, esses troncos, né? Que a gente vê essas espécies de barracas aí, os troncos estão lá na cidade sagrada de Caral, foram escavados os troncos ali, as bases dos troncos, o que parece ser ali uma barraca na praça central para haver comércio ali e tudo mais. Além dessa tecnologia da xícara, a gente tem uma outra tecnologia muito bacana, muito interessante aqui na sociedade de Caral, que são esses fogões, né? Essas lareiras enormes que são encontradas aos montes nas cidades, ali nos assentamentos de Supe e além de Supe também, que traziam ali embaixo delas ali uma espécie de conduto, né? Um canal subterrâneo que alimentava o fogo que era produzido ali por muito tempo, que eles utilizavam ali o que a Ruth Chad chama de efeito Venturi. O efeito Venturi seria um efeito de mecânica de fluidos que foi criado ali no século XVIII só, no final do século XVIII, e que os caralinos já utilizavam esse tipo de tecnologia para que o fogo sagrado, né, o fogo que eles utilizavam principalmente para queima de oferendas, porque eles queimavam as oferendas, ficar ali por mais tempo, ser alimentado por mais tempo. Então a estrutura mais ou menos do fogão está ali na imagem ali de baixo, ali à direita, né? A gente tinha os muros do lado, a gente tinha o piso do edifício, ou o piso abaixo do edifício, né? Porque às vezes tinha uma plataforma ali. E aí eles criavam o conduto canal, e no meio dele tinha a saída para o fogo. Do outro lado era fechado, então ficava alimentando o vento, e esse vento alimentava esse fogo aí por bastante tempo. O canal recebia o vento e o vento alimentava o fogo por mais tempo do que uma fogueira, por exemplo. Eles usavam plantas medicinais, muitas plantas medicinais, e uma delas é interessante, que é a planta utilizada para aspirina, que é o medicamento que a gente usa até hoje, né? A base para aspirina é a casca de salgueiro. E aí eles usavam a casca de salgueiro, eles acharam talos de salgueiro, de casca, de folha. Então provavelmente eles utilizavam isso para as coisas para as doenças que a gente utiliza hoje, né? Porque é uma planta que é utilizada hoje no medicamento como um princípio ativo do medicamento, né? Entre outros alimentos também, principalmente, que são alimentos que são consumidos para fins medicinais também, que a gente pode ver aí na imagem, né? Mas o salgueiro, os talos, é importante dizer porque a gente usa até hoje para o mesmo fim que provavelmente eles teriam usado na época, né? Agora uma polêmica rápida. Qual que é a polêmica? Entre os Incas e os Wari, que foram dois grandes impérios ali da região andina, nós tínhamos um sistema de registro chamado quipu. E o quipu foi utilizado pelos Wari e pelos Incas por muito tempo. O quipu foi utilizado inclusive depois da colonização por parte dos espanhóis ali, ainda se utilizava quipu em algumas regiões. O quipu é um sistema de registro contábil, matemático, mas que existem estudos recentes aí que estão querendo trazer à tona aí
alguns quipos que podem ser narrativos, que contavam histórias e tudo mais. Mas enfim, isso ainda está em debate. Foi encontrado na pirâmide La Galeria, na cidade sagrada de Caral, uma oferenda, e dentro dessa oferenda tinha esse quipo, ou esse artefato que a Ruth Chad chama de quipo, né? Ele é o único que foi encontrado, a Ruth Chad fala que é um quipo, mas ainda há debate, né? Existe ainda o debate se é um quipo ou não. A gente não tem, ele é meio que um unicórnio, assim, um elefante rosa, porque só existe ele, não tem outro quipo ali pra gente fazer uma comparação. Mas enfim, olhando para ele esteticamente, parece um quipo, mas a gente ainda não pode afirmar que é um quipo, apesar da Ruth Chad afirmar que é um quipo, tá? Desenvolveram ali conhecimento em música, em arte, né? Quando a gente fala de arte, junto com monumentalidade, divisão do trabalho, organização social, urbanismo, a gente tá, excedente agrícola, a gente está falando de civilização. Naquele famoso edifício que a gente viu lá no início, que depois eu comentei também no mapa da cidade, que é o edifício do anfiteatro, eles encontraram um conjunto enorme de flautas, né? A gente tem quenas, a gente tem antaras, a gente tem cornetas, e a iconografia do macaco gritador ali, né? Esse macaco não vivia na região, é mais uma evidência de que existia uma conexão já, né? Pelo menos um comércio e uma conexão cultural entre a selva, a região da selva, e a região ali do Norte Tico, do Vale do Sup, que é uma região costeira ali, quase ali, o vale perto do Oceano Pacífico. A igualdade de gênero é muito debatida pela Rothschild. Quando a gente vê a iconografia, principalmente dessas peças, nessas esculturas, a gente vê as mulheres sendo muito bem representadas. Em Áspero, a gente tem três principais enterros de elite em Áspero, e dos três, dois são mulheres. E essas mulheres carregavam um enxoval muito grande de coisas importantes, então provavelmente eram mulheres de elite. Então a gente vai ter uma importância, a gente tem escultura de mulheres com bebês no colo, mulheres amamentando, um homem com um olhar meio com medo ali de uma mulher, que seria uma mulher ali importante, porque ela está com trajes importantes, pode ser uma sacerdotisa, né? Essas do lado direito que foram encontradas em Vichama, nós temos ali uma mulher principal que é mais alta, tem mais dedos, toda uma iconografia que vai sendo analisada, né? Então a Rothschild vai dizer assim que na sociedade Caral provavelmente havia uma igualdade de gênero. Os dois gêneros eram importantes para a organização social e os dois gêneros poderiam chegar a posições privilegiadas na sociedade. Dentro do Vale do Sup, agora a gente vai falar um pouquinho de Áspero. Áspero é conhecida como cidade pesqueira da civilização Caral. Por quê? Porque para você pescar, você precisa de rede de pesca. E as redes de pesca que foram encontradas eram feitas de algodão. O algodão vinha da cidade sagrada de Caral e de outros assentamentos do vale. Esse algodão ia até a cidade de Áspero, que fica no litoral. Eles produziam as redes, ou as redes poderiam vir prontas já também, não se sabe ao certo. E aí o pessoal de Áspero usava as redes e já eram especialistas ali naquilo para pescar a proteína que era utilizada na alimentação de todo o vale também. Então havia uma troca comercial, algodão por peixes, e todo mundo tinha uma alimentação balanceada ali por conta dessas trocas comerciais. Agora, é uma parte importante para citar, a diferença da civilização Caral para as outras civilizações do mesmo período, dali do terceiro milênio antes da Era Comum. A civilização Caral provavelmente foi uma civilização pacífica. Por que provavelmente ela foi uma civilização pacífica? Porque não foram encontradas armas, não foram encontradas muralhas, as cidades não são amuralhadas também. A gente não tem nenhum tipo de iconografia violenta, a não ser uma iconografia, por exemplo, de respeito religioso ou de questões de câmbios climáticos, mudanças climáticas severas.
Mas a iconografia que a gente costuma ver, bélica, de guerra, não existe. E não existe cultura material que aponte para isso também. Então, provavelmente, muito provavelmente, até agora, a civilização Caral, ou a civilização Norte-Tico, todos os vales ali, foram pacíficos. Tinha uma relação relativamente pacífica ali, por exemplo. A cidade de Áspero é uma cidade importante não só por conta da pesca, mas por conta dos enterramentos que foram encontrados lá. A gente tem 3 enterramentos de elite, as 2 mulheres que eu citei. Vou falar da última daqui a pouco, porque é recente, né? E um homem, que é chamado de varão de elite. Esses 3 enterramentos são os enterramentos mais importantes de toda a civilização Caral até agora. Eles foram encontrados com muita oferenda, muito chover, né? Então, é bem importante também por conta disso. Esses são os edifícios principais. A Huaca Alta ali que a gente vê ali em cima. A Huaca Alta não, desculpa. A Huaca de los Ídolos foi onde foram encontrados esses enterramentos. Eles estão bem pertinho um do outro ali. A Huaca Alta, é importante a gente falar dela, porque ela foi quase totalmente destruída lá em cima, no topo dela ali, porque os huaqueiros, né? Quando a gente fala Huaca, a gente está falando de um edifício importante, ou de alguma outra coisa importante ali, religiosamente falando, culturalmente falando. Então a Huaca Alta, ela foi vítima de huaqueiros. Huaqueiros são o quê? São os ladrões de tumba, que nem existiam no Egito, né? Só que os huaqueiros são bem modernos, eles ainda existem e ainda praticam furtos arqueológicos, né? Apesar da lei ser bem dura quanto a isso. Mas a Huaca Alta foi dinamitada, eles jogaram dinamite lá em cima dela para explodir tudo para ver se encontrava alguma coisa lá dentro. Então hoje ela tem um buraco enorme lá em cima. E aí a gente tem algumas peças, né? Alguns artefatos que foram encontrados lá. Inclusive o fragmento de um crânio de uma baleia. E aí a gente tem uma iconografia ali, tem um desenho ali. E aí a Huaca dos Sacrifícios. Geralmente me perguntam, na civilização Caral teve sacrifício? Eu não vou afirmar nada. Porque depende da obra que você vê, vai falar de sacrifício. Provavelmente essa criança tomou uma pancada na cabeça, então é indício de que pode ser um sacrifício. Esse homem tomou uma pancada na cabeça, então pode ser que é um sacrifício. Só que a Rothschild depois para de falar sobre isso, não dá muita ênfase para isso, e fica difícil de saber exatamente se houve sacrifício humano, né, religioso, na civilização Caral ou não. E se houve também de conflito, porque, como é dito, a civilização Caral é uma civilização pacífica, mas a gente nunca sabe se pode ter havido um conflito esporádico entre uma cidade ou outra, e houve um sacrifício ali de conflito, de guerra, né? Mas de guerra provavelmente não, né? Porque a gente não tem nenhum indício disso. Depois de Áspero, nós temos mais uma cidade importante ali, que também é considerada parte da cultura Caral, que é Vichama. Só que Vichama seria uma continuidade da cultura Caral, depois que houve ali uma mudança climática muito severa, ou uma grande seca, que fez com que os caralinos tivessem que sair da região ali do Vale de Sup e ir para outras regiões. Aí Vichama fica no Vale de Huaura, né? Que é o vale mais ao sul ali embaixo. E em Vichama foi encontrado esse mural, onde a gente tem pessoas famélicas, a gente pode ver na iconografia as costelas dessas pessoas e tudo mais. Elas estão entre peixes ali, dançando para os peixes, parece. A gente tem algumas caveiras também, esqueletos mesmo, mostrando ali, simbolizando a morte, provavelmente. E esse mural é um mural de lembrança da mudança climática, de tudo aquilo que ocorreu, do período de fome, né? Então é como se fosse ali né? Olha o que aconteceu conosco aqui. A gente tem que tomar cuidado, né? Por conta da fome que aconteceu nesse período. E aí a gente vai ter também
junto nesse mural o sapo humanizado, né? Desculpem, o sapo humanizado lá em cima, né? Ele tá pequeno aí, não dá pra ver direitinho. Mas é o sapo humanizado, com um raio, caindo um raio na cabeça dele. E o sapo é um animal que na cultura andina simboliza a chuva, né? Então seria a chegada da chuva, ele foi construído acima. Então seria uma mudança, né? Uma questão de que mudou, o que estava ocorrendo ali mudou. A chuva voltou, né? As pessoas, enfim, pode simbolizar isso, né? E esse é o mural da chuva. A gente tem a serpente, a gente tem uma sementinha feliz, sorrindo, e a gente tem o sapo também. Então nós temos aí três símbolos da chuva, né? Três símbolos de período chuvoso, de, de volta da chuva, etc. E aí é chamado de mural da chuva, porque foi quando voltou ali a agricultura a produzir novamente, né? O clima seco gradativamente foi indo embora, ou seja, a mudança climática que trouxe morte e destruição foi aos poucos indo embora. Então, o símbolo da mudança climática que trouxe a seca, etc., é o mural das mudanças climáticas, né? Esse mural aqui. E o símbolo de que a chuva voltou e de que a seca foi embora, e de que eles poderiam voltar à vida comum deles, à vida normal, uma vida de felicidade novamente, seria o mural da chuva. Essas são interpretações, né, da Ruth Chad e da sua equipe. Bom, as últimas descobertas ali da região são Penico, que não é uma descoberta, na verdade já tinham 8 anos que Penico estava sendo investigada. As investigações de Penico já tinham 8 anos. Penico, na verdade, foi aberta ao público, né? Agora no ano passado. No ano passado, agora, a Penico foi aberta ao público e foi lançado o livro da Zona Arqueológica Caral, da Ruth Chad, Penico, a cidade da integração social no Vale do Supe, durante o formativo Temprano. O que é o formativo Temprano? Se o formativo inicial, o início de tudo, é Caral, o formativo Temprano é a continuação. Ou seja, vai de 1800 antes da Era Comum a 1500 antes da Era Comum. Aí a gente vai ter nesse período Vichama se desenvolvendo, e a gente vai ver na iconografia deles lá que um pouco antes ocorreu ali aquelas mudanças climáticas. E a gente vai ter Penico se desenvolvendo. Penico vai estar na região de Supe ainda, Vichama vai estar na região de Uaura. Quando eu falei de Asper, daqueles 3 enterramentos, o último enterramento encontrado foi essa dama de elite, que alguns chamam de dama das aves, porque foi encontrado junto com ela um tocado de penas, bem bonito, que se a gente olhar ali para o corpo ali, que está ali na imagem, fica ali próximo à cabeça dela, como oferenda. Foi encontrado também um bico de tucano, com algumas pedrinhas semi-preciosas. E ela está incrivelmente preservada. A Dama das Aves, como alguns chamam, ela ainda tem as unhas preservadas, a pele preservada e os cabelos preservados. Então eu particularmente estou ansioso para que saia algum tipo de trabalho, um artigo científico sobre isso. Por enquanto ainda não saiu. Pode falar até de genética, de onde vieram, etc. Estão ligados às populações de hoje em dia, atuais. E em Vichama foram encontrados esses sapinhos, essa dupla de sapinhos, que é uma escultura bem pequenina, junto com algumas outras coisinhas, né, lá em Vichama no ano passado também. Então essas são as últimas descobertas aí de 2025, né? Começamos 2026 agora, por enquanto não temos nenhuma novidade. E para falar dos outros vales, nós temos o projeto arqueológico Norte Chico, que é do Field Museum, lá de Chicago, que envolve o Jonathan Haas, a Winifred Creamer, o Álvaro Ruiz e o Manuel Perais. Esses 4 aí trabalham nos assentamentos dali do Vale de Fortaleza e do Vale de Pativilca, por exemplo. Aí eles vão encontrar assentamentos grandes lá também, não tão grandes quanto a cidade sagrada de Caral, mas grandes também, com uma semelhança arquitetônica enorme, as praças circulares rebaixadas, os edifícios escalonados, né, em plataformas, os fogões, né, as lareiras também,
entre as xícaras, a tecnologia das xícaras também. Então a gente vai ter toda essa semelhança aí, o que faz com que esses 4 vales tenham assentamentos da mesma época, com características muito semelhantes, né? Vou deixar a dica aqui de 2 trabalhos desses 4 arqueólogos, antropólogos aí, que são da Fieldiana, né? A Fieldiana do Field Museum, lá de Chicago, que é o do Vale de Fortaleza na esquerda e do Vale de Pativilca na direita. Esses 2 trabalhos são bem legais, eu vou deixar aí na descrição também para vocês, para poder saber um pouquinho mais ali desses outros vales que o trabalho não é tão compartilhado, conhecido dentro do meio acadêmico. A gente tem assentamentos urbanos ali que são bem legais, como Aricanga, Cabaiete, entre outros. A gente tem uma imagem também que foi encontrada numa cabaça, que seria uma imagem de um deus andino muito antigo. Então vale a pena dar uma olhada, tá? Pessoal, muito obrigado, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, ficou um pouco mais longo do que eu esperava. Mas quem quiser se aprofundar também é só ir na descrição. Até mais!